A rua está tão escaldante que o asfalto literalmente derrete sob os pés. Mas as pessoas que caminham por ali parecem surpreendentemente calmas. Algumas carregam um tecido leve, outras estão envoltas numa nuvem, mas ficam completamente secas. E um bairro comercial inteiro é refrigerado por uma única máquina enterrada nas profundezas do solo. Isto não é ar-condicionado, é algo fundamentalmente diferente. E é exatamente disso que vamos falar agora. Ondas de calor recordes forçaram as cidades chinesas a repensar completamente as suas abordagens de arrefecimento. Em vez de combater o calor quarto a quarto, os engenheiros começaram a projetar sistemas à escala urbana. Algumas das soluções são de última geração. Uma delas é uma tinta que arrefece arranha-céus sem gastar um único watt de eletricidade. Outra é uma técnica arquitetônica milenar reinterpretada em edifícios modernos de grande altura. Vamos analisar 8 métodos pelos quais a China arrefece as suas cidades sem recorrer ao ar-condicionado tradicional. E o primeiro da lista é tão pequeno que cabe num bolso, mas pode ser uma das tecnologias de arrefecimento mais importantes do mundo. Vamos começar pelo 8º lugar, sistema de ar-condicionado ao ar livre no meio da rua. Provavelmente já viu vídeos assim, uma rua movimentada com uma fina névoa branca a flutuar sobre ela. As pessoas passam diretamente por ela e ficam completamente secas. Isto é um sistema de arrefecimento evaporativo. A água é forçada através de bicos ultrafinos, transformando-se em partículas microscópicas que evaporam no ar antes de chegar ao chão. A evaporação requer energia, e essa energia é retirada diretamente do ar circundante. Milhões de minúsculas gotículas absorvem o calor da atmosfera e reduzem a temperatura numa rua aberta em vários graus. Ao mesmo tempo, o sistema consome apenas uma pequena fração da eletricidade que um ar-condicionado tradicional necessitaria. 7º lugar, modificação do clima. No verão de 2022, a China viveu a onda de calor mais intensa dos registros modernos. A onda de calor durou mais de 60 dias. O rio Yangtze, um dos maiores rios do mundo, secou em vários pontos. As centrais hidroelétricas reduziram drasticamente a sua produção. Foi então que o governo ativou o maior programa de chuva artificial do mundo. O iodeto de prata, cuja estrutura cristalina é quase idêntica à do gelo, é injetado nas nuvens através de foguetes, aviões e drones. O vapor de água deposita-se sobre estes cristais, congela, torna-se mais pesado e cai como chuva. Durante a crise de 2022, um grande drone foi mobilizado sobre as regiões afetadas pela seca e semeou milhares de quilômetros quadrados de céu em apenas algumas horas de voo. Depois, algumas regiões receberam precipitação tão intensa que as autoridades tiveram de se preparar para as cheias. Um aviso importante: este método só funciona quando já existe umidade nas nuvens. Não consegue criar uma tempestade a partir de um céu limpo. 6º lugar, um segredo de milhares de anos. Nas casas tradicionais do sul e do leste da China, existe um pátio interior estreito aberto para o céu, situado exatamente no centro do edifício. Em chinês chama-se Tianjin, ou seja, poço celestial. Não é apenas um elemento arquitetônico decorativo, é um mecanismo de arrefecimento baseado inteiramente na física. As paredes bloqueiam a luz solar direta, a parte inferior do poço permanece à sombra e mantém-se fresca. O ar quente sobe e escapa pelo topo, enquanto o ar mais fresco flui para tomar o seu lugar. O edifício inteiro transforma-se num sistema de ventilação silencioso e autônomo, sem peças móveis. Estudos mediram temperaturas significativamente mais baixas no interior destas casas em comparação com a temperatura exterior. Hoje, este princípio foi integrado num arranha-céus moderno, na província de Guangdong. Canais de ar verticais atravessam a torre de cima a baixo, reproduzindo a lógica do poço celestial à escala de um edifício de grande altura. 5º lugar, ruas quentes. O asfalto negro tradicional absorve mais de 90% da energia solar. Num dia quente, a superfície aquece até temperaturas que podem causar queimaduras. Pior ainda, armazena esse calor e liberta-o durante a noite, impedindo a cidade de arrefecer. Este fenômeno é conhecido como efeito de ilha de calor urbano. Em resposta, as cidades chinesas começaram a revestir as ruas com compostos refletores, tintas de proteção térmica e materiais porosos que retêm a umidade. Os testes mostraram uma redução da temperatura superficial entre 7 e 14 graus, em comparação com o asfalto normal. 4º lugar, uma tinta que dissipa o calor para o espaço. Aplique-a num telhado e o edifício começa a arrefecer mesmo sob luz solar direta, sem cabos nem máquinas.
O nome dessa tecnologia é arrefecimento radiativo passivo. A tinta reflete a luz solar enquanto simultaneamente emite calor no espectro infravermelho, que atravessa a atmosfera sem obstáculos. O calor literalmente escapa para o espaço. Uma formulação desenvolvida em Hong Kong reduziu as temperaturas interiores em cerca de 10 graus e diminuiu os custos de climatização em quase 40%. Hoje, este revestimento é utilizado em centenas de projetos em todo o mundo. Terceiro lugar, sistema de ar-condicionado subterrâneo para um bairro inteiro. Sob um dos bairros comerciais de Shenzhen, uma enorme instalação subterrânea produz água gelada e bombeia-a através de tubagens isoladas para cada edifício circundante. Nenhum desses edifícios precisa de ter a sua própria unidade de arrefecimento. De acordo com os dados disponíveis, o sistema poupa cerca de 130 milhões de kWh de eletricidade por ano e evita a emissão de aproximadamente 130 mil toneladas de dióxido de carbono. Segundo lugar, arrefecedores de rua alimentados por energia solar. Unidades de arrefecimento independentes, alimentadas por painéis solares, foram instaladas em paragens de autocarro e espaços públicos. A lógica é sólida. As horas mais quentes do dia são as horas de maior produção de energia solar. O inimigo transforma-se na fonte de energia. E por fim, em primeiro lugar, o arrefecedor portátil. Um dispositivo curvo que se usa ao pescoço, um pequeno ventilador com acessórios de névoa, um colete com ventiladores incorporados. Os melhores modelos pressionam uma placa metálica com um chip de arrefecimento no interior contra a pele. Absorvem diretamente o calor do sangue na superfície do pescoço, arrefecendo o corpo inteiro. Num país que enfrenta temperaturas recordes e onde milhões de pessoas passam seus dias ao ar livre, um arrefecedor portátil acessível não é um gadget. É uma proteção real contra a insolação que nenhum sistema subterrâneo pode substituir. A China não construiu ar-condicionados mais potentes. Atacou o calor em todas as frentes simultaneamente, pelo céu, pelo chão, pelos telhados, por baixo das ruas e diretamente pelo corpo humano. A grande maioria dos países trata o calor como um problema pessoal. A China começou a tratá-lo como infraestrutura urbana. Qual dessas soluções gostaria de ver na sua cidade? Escreva nos comentários, estou a ler. Se este vídeo mudou a forma como vê a rua sob seus pés ou a tinta num telhado, apoie o canal, subscreva e ative o sino. O próximo vídeo conta quais as fontes de energia que a China planeia usar para alimentar tudo isto. Até a próxima!